Quem trouxe? Afinal de contas, foi o Brasil que começou com o jiu-jitsu? Foram os Gracie? Foi aperfeiçoado lá fora? Foi aperfeiçoado aqui? Qual que é a história? Conta pra gente. Bom, o jiu-jitsu, ele é uma luta muito interessante e nasceu na Índia, depois foi para o Japão. Na Índia? Na Índia. Nunca ouvi falar. Na Índia, com os monges, né? E antigamente o pessoal olhava assim um monge, assim, tipo num bosque, eles eram alvos fáceis de serem roubados. Então eles começaram a desenvolver uma técnica para se defender. E aí então nasceu o jiu-jitsu na Índia, depois foi para o Japão e do Japão veio para o Brasil. E hoje o jiu-jitsu mais desenvolvido no mundo é no Brasil. O brasileiro, ele gosta muito de esporte, gosta muito da arte marcial, é um povo guerreiro, no sentido de bravura, de não desistir. E é por isso que a gente tem tantos brasileiros aí pelo mundo fazendo sucesso. Para quem não é do cenário da luta, né, mas vai conhecer o senhor pelas academias. O senhor é o fundador da Chutebox, né? Sou fundador da Chutebox. Deixa eu pegar sua xícara aqui. Mestre. Obrigado. E eu iniciei na arte marcial através de um acidente que eu tive. Eu estava andando de bicicleta, eu era um pré-adolescente, e um carro abriu a porta e eu bati na porta e caí em direção à rua que os carros estavam passando e eu fui atropelado. Um carro passou por cima de mim. E eu tive uma fratura muito feia na minha perna, uma fratura exposta do fêmur, e fiquei hospitalizado vários meses. Existia uma desconfiança que eu fosse ficar com a perna um pouco mais curta do que a outra, mas não aconteceu isso. E eu saí do hospital e me recuperando lá, porque minha perna estava ainda assim, sem aquela mobilidade que eu tinha. E aí chegaram uns amigos meus lá, todos uniformizados, dizendo que estavam começando a fazer Muay Thai. E me levaram até o mestre que estava introduzindo no Brasil, o mestre Nélio, essa modalidade. E eu me apaixonei e comecei a praticar para recuperar só os movimentos da perna. E acabou virando a minha profissão, a minha vida. Depois eu fundei a minha academia, a minha escola, a Academia Chutebox, uma academia que ficou famosa no mundo todo. Se passaram vários campeões, né? Ali Quem já saiu da Chutebox? Só para quem é meio leigo como eu saber. Minha única luta hoje é contra a gordura, é contra o peso, mestre. Vanderlei Silva, pra gente. Maurício Shogun, Ninja, Anderson Silva, Chris Borg. Na atualidade, nós temos um campeão mundial, o Charles de Oliveira, o Charles do Bronx. Charles do Bronx. É uma academia que tem muita estrela. Tem 42 anos de história. 42 anos 42 anos de história. E muitas academias espalhadas pelo país, pelo Brasil e também no exterior. Eu lembro... Eu sei pouca coisa, né, do esporte, mas eu lembro que tinha o lance da rivalidade também. Até no UFC a sua academia é muitíssimo famosa, né? Eu lembro quando da época do Pride que tinha uma outra, tinha até o lance da meio da rivalidade. Era TT? BTT. Fala dessa rivalidade com a BTT, mestre. Era uma rivalidade sadia. Como que nasceu a rivalidade? Dentro do esporte, e tinha as duas academias lá no Japão. Uma era uma academia carioca chamada BTT e a nossa, uma academia curitibana, a Chutebox. Nós estávamos ali disputando para ver quem era a melhor equipe do mundo na atualidade lá. Então nasceu essa rivalidade, mas era uma rivalidade sadia, onde havia o máximo respeito, mas na hora da luta... Mas era só na luta? Ou saía aquelas rixas de aeroporto também, quando o pessoal se encontrava? Tinha isso? Olha, o pessoal não... Tipo, o pessoal não se gostava muito. Meio São Paulo e Corinthians, quando mais ou menos, era mais ou menos assim, mas ainda bem que nunca teve nenhum problema assim extra, né? Era mais no ringue, no octágono lá mesmo. E os japoneses gostaram muito dessa rivalidade brasileira e eles gostavam de ver porque realmente as duas academias, tanto a carioca quanto a curitibana, né,
davam o seu melhor ali para ver quem Aliás, ganhava as lutas. o japonês é fissurado pela luta. Gostam muito da luta. Inclusive, é uma coisa... acha aí pra mim, produção, acho que o mestre não deve ter mandado isso, mas no Japão tem um monumento em sua homenagem, não tem? Uma estátua. Acha pra mim aí, produção, por favor. O japonês, ele gosta muito, né? É um país milenar e a arte marcial faz parte também da história deles. Então, eles gostam muito, e eles respeitam muito também, e eles valorizam também não só quem ganhou, mas quem perdeu também. Se ele demonstrou uma garra, uma disposição, eles reconhecem isso. Ô, mestre, uma vez eu ouvi uma frase de um lutador, de um professor, que eu achei muito coerente, pelo menos do ponto de vista do popular aqui, né? Do meu lado, que não sou do mundo da luta, não conheço, né? Gosto de acompanhar, mas como a maioria das pessoas, né? Não tenho a ligação ali, a conexão com a luta em si. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o brasileiro não gosta da arte, ele gosta do campeão. Você acha que isso é verdade? Eu acho que, em parte, ele tem razão. A gente precisava valorizar, como eu acabei agora de falar, a arte, né? A arte, e não só aquele que ganha também, né? Esse esporte, ele valoriza muito só quem ganha, né? E, às vezes, quem perde, né? Você veja o nosso campeão, Charles do Bronx, ele demorou 11 anos dentro do UFC para ser campeão. Não foi campeão de uma hora para outra. Demorou 11 anos. Mas ele sempre acreditou, sempre teve confiança e acabou conseguindo. Até porque, né, a própria disciplina que as artes marciais trazem para a vida da pessoa, né? Eu ouvi por baixo, eu sei que a história do Charles também é bem pesada, né? A história de entrada dele no mundo das lutas, assim como acho que a maioria conhece a história do José Aldo, né? E a luta traz o lance da disciplina muito forte, né, mestre? Existe uma conversão de vida também na luta, né? Falou tudo. Nossa, falou tudo. Existe uma conversão, sim. Quem pratica uma atividade dessa profissional tem que ter uma vida regrada. Não pode ficar aí de madrugada, não pode beber, tem que ficar afastado do mundo das drogas, né? O esporte, a luta não combina com isso, né? A luta, o esporte é um antídoto contra as drogas. E até o senhor estava falando, né, de quando entrou no Muay Thai. Eu acho que nesse período que o senhor entrou, até as artes marciais eram muito marginalizadas, né? Hoje é sinônimo até de glamour, né, para muita gente. Mas olha, eu estou impressionado com as suas perguntas, porque me remetem até ao passado mesmo. Você tem absoluta razão. Era muito marginalizado. E hoje não. Hoje as pessoas entendem que é um esporte. E tem muitas pessoas que transformaram as suas vidas. Ontem o bispo Rafael falou uma coisa bem interessante. Várias pessoas, através do esporte, se tornaram... fizeram suas vidas, conseguiram construir seu patrimônio, têm suas famílias, ganharam dinheiro com isso também, né? Então, colocaram eles num caminho de retidão. O esporte também fez isso. Então o esporte muda, como você falou, ele transforma as pessoas. E é um grande resgatador, né, para muita gente também. Por isso que eu gosto do nome metanoia, né? É uma transformação, né? Inclusive ontem o bispo estava comentando, né? Para você que está nos assistindo, está assistindo a entrevista do mestre aqui, a gente tem o bispo tem idealizador de um movimento aqui também chamado, de um evento, aliás, chamado MFC, que o original dele é Metanoia Fight Combat, né? Metanoia vem da palavra mudança radical de mente, né? Nós acreditamos muito que a palavra de Deus, né, unida... Só a palavra de Deus por si já transforma, mas um dos chamarizes, né, se assim a gente pode dizer, para muita gente que não conhece, está sendo o MFC, né? A gente teve a 12ª edição agora, semana passada, e muitas outras pessoas que não são desse ciclo, né, desse círculo, aliás, que nós vivenciamos, puderam estar aqui, né, ver a nossa organização, a nossa disciplina, a disciplina que nós temos de vida também, de uma vida cristã, né? Muita gente que não tem contato, porque às vezes a gente costuma falar que muita gente
está acostumada a ouvir falar da religião, mas quando conhece Cristo através da nossa vida, né, se deparam com uma outra realidade, né, que inclusive eu queria que o mestre falasse também como é que está sendo para o senhor, né, tá vindo participar deste meio desta organização, como é que foi para o senhor participar do culto de hoje, ouvir essa palavra muito extraordinária? Feliz de poder estar aqui. Sempre que eu venho aqui eu saio diferente, né? A gente sai mais motivado, mais confiante, né? E me traz muita paz também, muita paz e muito ensinamento. São coisas que às vezes, na maioria das vezes, a gente sabe, mas parece que a gente não se pratica, ou parece que você ouvindo os pastores aqui, o bispo falando, ele parece que consegue te abrir o olho, né? Muitas vezes você sabe aquilo, mas parece que você vê, mas não enxerga. E existe uma diferença muito grande disso, em você ver e enxergar. Acho que é a mesma coisa de quem entra no tatame ali, até sabe a parte teórica, né, mestre, mas não sabe executar os golpes. Não sabe que ele foi o que ele falou hoje, agora há pouco ali. Não, ainda falta técnica. Acha que tem, mas ainda falta técnica ainda. Qual a importância para o senhor, mestre, hoje de estar ouvindo e estar perto, né, estar se aproximando, né? O senhor estava falando do seu contato com o delegado, que foi até o delegado também, né, juntamente com o Rony, que trouxeram o senhor para cá. Sim. Qual a importância para o senhor da palavra de Deus na vida das pessoas? Olha, eu acho que... Desmembrando, né, só para eu poder explicar melhor, desmembrando a parte religiosa da religião, né? A gente estava até falando um pouquinho disso ontem. A gente não tem religião, né? Jesus não era a religião, Jesus não fundou o cristianismo, né? Isso foram dogmas de homens, mas ouvir a palavra do Senhor pura e sem química. Qual que é a diferença disso hoje para o senhor estar ouvindo dessa maneira, né? Não sei se isso está sendo normal para o senhor, queria que o senhor falasse a respeito disso. É sensacional, é algo extraordinário, né? E que, como eu falei, que nos deixa assim mais forte, mais confiante para a gente estar seguindo a vida e estar ouvindo a palavra, né, de alguém que tem todo o conhecimento, toda a vivência, que vive aquilo. Passar isso para a gente é uma coisa extraordinária. Cada vez que eu venho aqui no Alvo, né, eu saio diferente. Saio enriquecido, me enriquece muito, né? E um homem sem uma espiritualidade alta não é nada na vida. Não é nada. É uma pessoa vazia, é um ser vazio. Você sabe que eu vi muitos grandes atletas, os maiores que vocês possam imaginar, os maiores, minutos antes de entrar numa luta, clamando a Deus para que tudo dê certo. Todos eu vi, nenhum. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: chega na hora do vamos ver mesmo, o homem recorre a Deus. E todos os atletas que eu trabalhei, eles sempre são pessoas assim que clamam a Deus no momento de necessidade mesmo. Mas sabe o que eu acho muito bonito na luta, né? Inclusive, nós temos alguns lutadores aqui também, alguns professores, inclusive alguns mestres de artes marciais também, e eu acho precioso isso, eu acho bonito como a luta construiu isso neles, né? Que é o lance da honra. Né? O lutador tem muito princípio de honrar e de valorizar, né? A palavra honra vem de ter em alta estima, né? Eu vejo isso nos professores aqui, nos mestres daqui, e é muito bonito, né? Como é que é essa construção para vocês começarem, principalmente acho que o brasileiro, né? A gente fala de japonês, os japoneses têm muito isso introjetado na cultura, o lance da honra, mas o brasileiro não. Muito pelo contrário, o brasileiro é bem desonroso, inclusive com as autoridades, né? Se eu posso falar num geral, né? Não sei se é geral, mas muita gente. Como é que é começar a construir essa ideia na cabeça do jovem de honrar as suas autoridades, honrar os seus pais, honrar os seus professores? Como que é isso? Olha,
eu acabei agora, há poucos minutos, eu vi algo que o Bispo Rafael falou que já me impactou bastante, que é sobre você corrigir os seus filhos, você ensinar os seus filhos, e um caráter de um homem é construído dos 0 aos 7 anos, isso é comprovado cientificamente. Então o bispo está correto no que ele falou agora para nós, ali, que é nessa fase que se constrói o caráter de uma pessoa, né? Então por isso tem que estar orientando, corrigindo, ensinando seus filhos no caminho correto e certo. E na arte marcial, a gente transmite também para o praticante, para ele ter a conduta certa, né? Honrar a sua escola, honrar o seu professor, honrar os seus amigos, né? Isso, a arte marcial também ensina as pessoas alguns princípios que ele pode levar também para a vida toda. O respeito, o companheirismo, a solidariedade. São coisas que você aprende dentro de uma academia que você pode levar para a tua vida. Para a tua vida também praticar. Se você tem uma empresa, também você pode agir dessa mesma forma também. Então, a honra faz parte também desse ensinamento, né? A pessoa ser honrada. Mas qual que é a sistemática que vocês têm de trabalho, por exemplo, quando chegou um menino violento, né, que os pais colocaram justamente por causa da disciplina da luta, né, que tem muita gente que confunde isso, né? As artes marciais vão disciplinar o cara que é violento. Sim. E vão ensinar ele a canalizar e tratar da maneira correta as situações adversas, né? Como é que é isso para vocês? Pegar um cara que é um menino que tem problema com ódio, com raiva, que é briguento, e transformar esse rapaz, essa pessoa, em um cidadão que vai saber ter uma inteligência emocional. Como é que é isso? Perfeito. O primado da filosofia da arte marcial é o de defesa. É de você se defender, não de você atacar as outras pessoas. Não pode ir para uma academia e aprender essas técnicas, que são técnicas perigosas, né, ser aplicadas, pode machucar uma pessoa, e você utilizar isso numa outra pessoa que é um leigo, que não tem conhecimento nenhum, ou para bater em alguém. Isso, nós abominamos esse tipo de conduta. A pessoa aprende para se defender, né? A arte marcial é para você se defender. Esse que é o primado da filosofia, o de defesa, não é o de ataque. Então a gente ensina isso desde o início, isso, e vai corrigindo aquele adolescente, e ele tem que aprender o que é regra. Dentro de um tatame não tem distinção de quem é mais rico, de quem é mais pobre, não tem distinção de cor. É um lugar democrático, onde todo mundo é tratado igual. Um grande empresário, um mega empresário, treina junto com um office boy. É a mesma coisa, a mesma técnica, né? Inclusive, além de grandes lutadores, o senhor já treinou até políticos, né? Sim, políticos, juízes, advogados, policiais. E eu fico muito feliz de ter uma variedade enorme. Agora nós vamos também treinar os pastores do alvo aí também. Ó, pegou? Cadê o pastor Alex aqui? Já ia chamar o pastor Alex aqui para começar. Mestre, qual que é a crescente aí das mulheres nas artes marciais? Antigamente era mais reduzido. Hoje, praticamente metade já dos frequentadores das academias, metade de mulher. Metade já é de mulher. Então, a mulher, com essa violência também aumentando, elas estão procurando também um meio de se defender também. E também modela também, ajuda com que elas tenham um corpo também assim, com tônus muscular melhor, né? Então, a luta, ela tem atraído bastante as mulheres, tem crescido bastante o número de mulheres. E de lutadoras também, né? Hoje nós temos a curitibana Cris Borg, que ela é campeã mundial lá, uma curitibana. Mora nos Estados Unidos, é campeã mundial do Bellator. Ela já esteve aqui com a gente já. Uhum. A Cris tem a Jennifer Maia, que vem aqui também. A Jennifer Maia.
A Jennifer estava com a gente no último MFC, né? No último MFC ela fez. Ela vem junto com o Ed Carlos, o monstro, mestre deles. Eles frequentam. É mesmo, ele tem o quê? Uns 2 metros e pouco, né? É enorme, né? 2 metros e quase 3. Exatamente. Então está crescendo bastante. Bastante mulheres procurando, cada vez mais, fazer arte marcial, fazer... Senhoras, né? Eu recebi um vídeo esses dias de senhoras, 55, 60 anos. Porque eu acho que não... Creio que não seja... apesar da gente ter até uma lutadora de Muay Thai aqui que tem quase 50 anos. Mas tem uma grande procura pelo jiu-jitsu também, né? Das mulheres, né? Também. Justamente porque é um excelente meio de defesa pessoal. Né? Infelizmente, vem aumentando, né? Na pandemia aconteceu muito isso também. A violência contra a mulher, sabe? Aumentou bastante nisso. Então, eu acho inadmissível isso. Um homem não pode, ele já é mais forte que a mulher. Então, um homem que agride, que bate uma mulher, ele não pode ser bem-vindo numa escola, numa academia. A gente abomina esse tipo de conduta. Né? Violência contra a mulher. Na Argentina, a Federação Argentina de Futebol, ela agora, se tiver algum atleta que tiver agredido uma mulher, algum jogador que fez isso, já é retirado automaticamente do time, de competição. Eu acho que isso deveria ser colocado também no Brasil aqui. E com isso as mulheres acabaram procurando uma luta, uma arte marcial, também para se defender. Né? Elas conseguem se defender. O senhor lembra quando começou o lance da luta para mulheres no UFC? Não queriam. Não queriam, né? Não queriam e tinha um certo também preconceito do UFC. E hoje não, hoje é um sucesso também. É um espaço das mulheres, né? Um espaço das mulheres, e as brasileiras estão indo muito bem. E por que não? Elas têm as mesmas condições, mesma habilidade de poder praticar, de poder lutar, também de poder... Tem muitos lutadores aí que sustentam suas famílias, que fazem seu patrimônio, tudo através da luta. A mulher também. Muitas entraram para dar show, né? Não só o show da luta, mas show de entretenimento, né? A própria Ronda foi um show de entretenimento, né? Com certeza. Aquele lance da marra dela era muito legal, né? Ver isso das rixas. Sim, com certeza. E hoje o MMA feminino, o esporte feminino, vem crescendo. Vem numa crescente. Mestre, falar em crescimento, como é que foi o início da Chutebox? Como é que o senhor começou? Tem alguma coisa a ver tem alguma conexão dos Gracie com a Chutebox ou não? Não. Eu comecei dando aula numa praça, ao ar livre, na Praça Oswaldo Cruz, para um grupo de amigos. Aí começou a aumentar. Começou muita gente a aumentar. Naquele tempo não tinha o MMA ainda? Naquele tempo ainda não tinha o MMA. Tem umas fotos ali. Cadê? Coloca pra gente aí, produção. Umas fotos ali tá... Quem tá aí, mestre? Tô vendo o Anderson Silva ali. O da direita? Mestre Osmarzinho, isso, da direita ali. Inclusive, Curitiba é um celeiro, né? De estrelas, né? Um celeiro de atletas. E aqui são algumas pessoas que eu tive o prazer de formar ali. Do meu lado ali tá o Vanderlei Silva, Rafael Cordeiro, José Lândio Pelé, o Anderson Silva. Pelé, o Shogun. Vejo ali o Ninja, o Assuero. É o Ninja ou é o Shogun ali? É o Ninja? Ali é o Ninja. Eu achei que era o Shogun. Que já esteve aqui também. Sim. E... O Ninja é irmão do Shogun, né? Irmão do Shogun. São todos grandes atletas que eu tive o privilégio e o prazer, né? Hoje são estrelas mundiais, conhecidos no mundo inteiro, e que aprenderam, e durante muitos anos eles estiveram sobre a minha mentoria. Sobre a minha mentoria, exatamente. Eu que mostrava o caminho que eles deveriam seguir. Muito legal. E como foi esse começo da academia ali, depois da praça? Quando que... Aí eu estava na praça... Como que começou a tomar proporção isso aí, mestre? Estava na praça, começou a aumentar, e eu fui para um clube. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma sede própria e tem outras sedes próprias da Chutebox no Brasil. Por exemplo, nós temos em Gramado uma linda sede própria.
Nós temos em Araçatuba uma linda sede própria. Nós temos em Natal uma linda sede própria. E temos... Tem no exterior também, né? Todas as academias... Vocês têm fora do Brasil também, né? Também, no exterior. Temos nos Estados Unidos, na Espanha, no Uruguai, na Itália, na Austrália. Eu jamais imaginaria isso, que da praça ao ar livre, quando chovia eu não podia dar aulas, hoje se tornou numa potência com milhares de alunos. Milhares de alunos. Ontem o senhor estava conversando com o bispo, eu quero voltar aí onde o senhor está, mas eu achei algo muito bonito ontem que o senhor comentou com o bispo, que foi o seguinte, e acho que é até uma filosofia muito parecida com o que nós temos aqui. O senhor estava falando a respeito dos princípios que vocês têm para poder multiplicar uma chute box fora, né, ou em outra cidade, ou no exterior, e vocês têm uma regra de vocês. Fala pra gente qual é, mestre. Ele tem que ser produzido dentro da própria escola, dentro da própria academia. Então ele vai treinando e daí ele vai passando por diversos níveis, que são as graduações, as faixas, né? Quando ele se torna um grau preto, ele pode já abrir uma academia, aí ele ganha uma concessão. Então ele tem que treinar ali dentro. Ou seja, vocês não abrem matrizes, vocês abrem filiais. Exatamente. Assim, não. Trabalham com a filiais, pessoa né? Conquista. Certo. Ela tem que conquistar. Tem que ser filho e tem que ser gerado ali, né? Tem que ser filho, tem que ser Muito gerado legal, ali. muito legal. A gente acredita muito nisso aqui no Com Alvo certeza. também. Aí tem uma durabilidade, vai ser para a vida toda. Porque já tem a visão, né, a visão dos princípios. Os princípios, né? E segue daí o mesmo caminho, a mesma metodologia. Onde tem uma escola aqui em Curitiba, a que está lá no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa, a mesma técnica, o mesmo pensamento, o mesmo ensinamento, a mesma filosofia. E tem dado certo faz anos já, mestre. E tem dado certo faz anos. E sempre colocando a mentalidade e a filosofia de ser vencedor, da pessoa ser vencedor. Eu sei que tem aquela máxima no esporte que fala que o importante é competir. No nosso caso, como é uma academia muito forte, estabilizada, tudo, para nós isso não funciona. Para nós o importante é vencer. Então a gente incute na cabeça do atleta essa filosofia de que tem que vencer. Até porque, tem que ir para vencer. Até porque isso aí é muito frase de para-choque de caminhão, né, mestre? Porque é o lance do politicamente correto, né? Todo mundo quer entrar com sangue no olho para ganhar, né? Tá entrando pela vitória, né? Verdade. A Bíblia fala a respeito disso. Sim. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força, né? A Bíblia de Deus vai mostrar que o reino é meritocrático, que você tem que suar para ter algo de Deus, né? Assim como no esporte, né? E hoje eu estava lendo hoje à tarde sobre Davi e os guerreiros, os homens valentes, né? Os valentes de Davi. Os valentes de Davi, que não se sabe exatamente quantos eram, mas mais ou menos de 30 a 50, que era um grupo, vamos supor assim, de elite, né? Então a luta, ela também, em diversas passagens, né? O bispo Rafael me falou isso ontem, né? Está na Bíblia. Opa, Davi tinha um salmo que ele falava: Senhor, me ajuda a quebrar o dente da boca dos meus inimigos. Isso eu não sabia. Era bom de cruzado, Davi. Poxa, o Davi tinha filosofia vencedora. Então, eu acho isso, né, que Deus gosta também dos homens fortes. Ousados e arrojados, né? Perfeito. Você falou a palavra que eu não estava... Até porque Deus não é treinado para perder, né? Exatamente. Deus de vitória, Senhor dos exércitos. É verdade. Mestre, continua falando pra gente. Quais foram os maiores desafios da parte de gestão? Como é que o senhor começou a entrar nessa área? Porque não tem jeito, né? Hoje, espalhado pelo mundo, várias filiais, tem que ter uma gestão, eu acho que a gente né? tem que, se você quer alguma coisa, você tem que acreditar mesmo. Tem que acreditar. Hoje, como eu falei, né? Sou um empresário bem-sucedido na minha área, sou uma referência também no mundo, mas não foi assim. Não foi assim. Eu já fui despejado por falta de pagamento. Minha academia faliu.
Fui despejado, fiquei sem água e sem luz, inclusive. Foi uma época terrível, terrível. E eu estava chegando em casa e um parente meu me encontrou no portão e me perguntou como é que estão as coisas. E eu contei que não estava indo muito bem e ele falou assim para mim: por que você não vai trabalhar num escritório? Sabe? Aquilo não me falou por mal, mas foi uma coisa que me doeu muito. Não é? Por que não vai trabalhar no escritório? Eu pensei, puxa, mas trabalhar no escritório não é aquilo que eu vou ser feliz, não é aquilo que eu quero. E eu persisti. Persisti, não. Quero, gosto de dar aula, gosto de ter uma academia. Persisti e hoje, graças a Deus, é isso que eu te falo, uma das academias mais importantes do mundo, pela minha persistência, pela minha vontade de fazer aquilo que eu queria fazer. Hoje eu tenho uma sede própria, eu sempre sonhei em ter aquilo ali e eu consegui. Fui, lutei e consegui. Então, se você tem um sonho, uma vontade, às vezes não é, às vezes é uma pessoa até próxima mesmo, você fala alguma coisa que desanima, você não tem que desanimar. Você tem que continuar indo e seguir em frente, se você acredita naquilo ali. E eu, graças a Deus, eu tenho uma escola, para você ter uma ideia, os produtos da minha academia são falsificados. São falsificados. Aliás, o senhor estava falando esses dias que chega no aeroporto, às vezes o povo de fora vê vocês com a roupa, vê how much, né? Isso, quer comprar. Né? Tem uma loja lá que eu não consigo, uma loja na Tailândia, que estão falsificando os produtos lá na Tailândia, e eles têm uma loja mais bonita do que eu tenho. Eles lançam produtos que eu não tenho ainda. Caraca, barato. Então eu vejo, eu jamais imaginaria que minha academia fosse ficar dessa forma, grande. Mas foi na persistência, não pode desistir. Sabe? Teve momentos difíceis, né? Como eu falei, fui despejado por falta de pagamento de aluguel. E hoje eu tenho uma rede de academias. Nós estamos fazendo um levantamento. Ontem o bispo perguntou para mim quantas academias tem. Eu não soube responder a ele. Que são muitos, só que em Curitiba são 18 locais. Só em Curitiba? Só em Curitiba são 18 locais. E nós temos muitos alunos. Quando a gente faz os nossos encontros, a gente tem que sempre fazer num ginásio para poder caber todo mundo. Se fizer dentro de uma academia, não dá. Mestre, qual da galera que você mostrou, bota a foto dos meninos aí de novo, dos lutadores aí de novo, pra gente. Qual dessa galera aí, quem dessa galera aí deu mais trabalho, mestre? Olha... Desses aí, quem deu mais trabalho? Eu tive o Vande é mais encrenqueiro ou é mais mídia mesmo? Não, o Vande sempre foi pacífico, sempre foi da paz. E eu tive o privilégio de conhecê-los aí quase... Você vê, são todos jovens aí, saindo da adolescência, né? E um prazer grande poder transformar todos eles aí, esses que estão aí vendo aí, em pessoas bem-sucedidas, com suas famílias, são pais... De família, né? Tem filhos, e isso para mim é uma satisfação enorme, de poder ser um dos responsáveis. Mas fala pra gente, mestre, quem que deu mais... Teve o mais encrenqueiro ali. Quem que é o mais encrenqueiro ali? O Vande tem mais cara de encrenqueiro, né, que todo mundo. Não, o mais encrenqueiro ali é o Pelé ali, que tá... O Pelé? É o Pelé, que está entre o Anderson e o Rafael ali. O Pelé dava mais trabalho. Pelé dava mais trabalho, mas agora ele está tranquilo. Ô, mestre, e como foi a época do Pride? Acho que o Pride foi uma das primeiras coisas a estourar, um dos primeiros eventos a estourar aqui no Brasil, né? Né? Eu lembro que eu não morava em Curitiba ainda, mas eu vinha visitar parentes aqui em Curitiba e a gente passava nos terminais, né? E tava todo mundo no horário de pico, assim, assistindo as reprises, né? Do Pride. Era um fenômeno, né? Foi um fenômeno. Grande evento, né? Com muita estrutura, muita tecnologia também. E ali que eles começaram a mostrar que era um esporte, né? Que são duas pessoas preparadas, que se prepararam para aquilo, né? É um pouco violento, porque é um esporte de contato. Qual que era a diferença do Pride hoje, para quem está em casa, a diferença do Pride para o UFC? A diferença do Pride é que o Pride era o maior evento do mundo,
Aí era um evento japonês. Aí o americano com o UFC foi lá e comprou. Já tinha o UFC no começo do Pride? Já tinha o UFC? Já tinha UFC. Já tinha UFC. Eles se estruturaram bem, compraram o evento japonês e monopolizaram, né? Hoje o UFC, o Pride, não existe mais. Me corrija se eu estiver errado. Pelo menos o que eu assisti, o que eu tive de informação. O UFC começou com os Gracie querendo provar que o jiu-jitsu dava um banho em todo mundo, era isso? Foram os brasileiros. Quem criou esse esporte foi brasileiro. O senhor tem contato com os Gracie? Tem relação com eles? Tenho grande amizade, uma família incrível que merece todo o respeito. Todo respeito. Quem criou o UFC foi um brasileiro chamado Rorion Gracie. Rorion Gracie. E justamente nisso que você falou. Era para provar que a modalidade era muito forte e conseguia. Às vezes o cara fraquinho lá conseguia derrotar um cara muito mais forte pela técnica. Mas quem criou foi um brasileiro. Brasileiro que criou. Então, por isso que o mundo inteiro, eles respeitam muito os atletas brasileiros. Quando tem alguém do Brasil, eles já respeitam bastante. Então, o Brasil, ele se coloca como uma das potências desse esporte no mundo. Se esse esporte se transformar olímpico, que eu tenho certeza que vai se transformar. Aliás, já vi gringo, inclusive, virando o tipo jiu-jitsu virou ponto de referência, né? Brasil, carnaval, futebol, Ronaldinho, jiu-jitsu. Tem razão, né? É verdade, se popularizou bastante. Se for olímpico, certeza que vai ter medalha para o Brasil. Inclusive, a greco-romana, o wrestling, qual que é a diferença do wrestling pro jiu-jitsu? O wrestling é uma luta assim mais de queda, sabe? Mais de queda e também no chão, assim. O jiu-jitsu tem um lado mais refinado, com mais técnicas, com mais finalizações. Por que o wrestling não pegou no Brasil? Agora a maioria das academias está entendendo que tem que ter wrestling. Então já estão introduzindo. Lá nos Estados Unidos já começa já na escola já. A greco-romana, o Sonnen, né, era muito. Acho na que escola. O wrestling ficou muito falado. Acho que não sei se na minha leiguice, né? Sim, eu conheço muito o wrestling por causa do Sonnen. Do Sonnen. E lá eles ensinam já nas escolas. A famosa greco-romana, né? A greco-romana. O jiu-jitsu nos países agora orientais, eles estão colocando já nas escolas também, o jiu-jitsu. Então as crianças já aprendem já na escola com uma matéria curricular mesmo. Vocês da Chutebox, vocês têm planos com escolas de ensino nas comunidades? Como é que é, mestre? Sim. Já tem um professor já que está introduzindo já no positivo, já está dando aula já de Muay Thai. Então eu acho que isso aí também é uma coisa que vai ter um futuro bom também nas escolas, porque exatamente isso, por disciplina, porque orienta, porque educa. O senhor vem a ver resistência das famílias? Ah, não, mas isso aí é luta, vai bater, é violento. Não. Agora não. Agora pessoal, as pessoas aceitam muito mais, sabem da importância, né? Então, é importante colocar, sempre cuidar, como o bispo falou, cuide dos seus filhos, né? Por exemplo, se colocar para praticar esporte, ele vai aprender a ter disciplina, vai aprender a respeitar, vai aprender a se socializar. O esporte tem essa magia, sabe? A arte marcial é uma ferramenta muito grande também de inclusão social. Por isso que dá certo em diversos projetos sociais, né? Eu vejo que o Rony faz um trabalho muito bacana também, né? Lindo. Né? Inclusive, ele vai começar agora o trabalho do MFC agora nas comunidades. Nas comunidades, você vê que legal. E é bacana você ver uma história como essa, por exemplo, de ver o Mário, pô, lá do Tatuquara, chegou lá em Las Vegas, né? Para você tirar um passaporte, você pegar um passaporte americano, todo mundo sabe que é difícil. É difícil. Às vezes a pessoa levando até o imposto de renda lá, tal, o visto é negado. Através do esporte, a pessoa consegue. O Mário tem um visto de trabalho. Agora, para ele ir para outros países, vai ser mais fácil. É o próprio Rony mesmo, também. Com o visto americano, né? Uhum. Então, você veja, lá do Tatuquara,
para o mundo, lá para Las Vegas. E ele vai ter também, não é porque... Ele vai ter muitas oportunidades ainda. Muitas oportunidades ainda. Tenho certeza absoluta de que se ele insistir, tudo ele vai ser um vencedor. A gente torce muito por isso Tenho também. certeza disso. Produção, falando em mundo, eu queria que... Achou aquela foto do monumento do mestre? Vamos achar, procura para mim, por favor. Mestre, o que você acha que falta no Brasil hoje pro esporte ser mais inserido? Porque, como o senhor falou, né, a disciplina que traz é total, né? Eu queria falar, muito boa essa pergunta aí, que você vai me dar um gancho de eu falar. Eu tive também a oportunidade, eu fui secretário de esportes de Curitiba e foi criado um programa chamado Bola Cheia, que era com a Secretaria de Esportes e com a Secretaria Antidrogas. Então, o que a gente fazia? Levava as atividades esportivas, o esporte, para aquelas áreas periféricas onde a violência prevalecia, né? Em diversos locais assim de muita criminalidade. Levamos o esporte para lá. Sabe o que aconteceu? Aonde tinha as atividades esportivas para as crianças, para os adolescentes, diminuiu. Pequenos roubos e furtos, diminuiu. Vandalismo, ou seja, eles aprenderam a, dentro de uma quadra, a ter respeito, a saber que tem regras, e não ficam ali à mercê da criminalidade, sendo cooptados pelo crime, como o doutor Tito Barrichello diz. Depois então tem que pegar quando está criança e está adolescente, porque depois que o cara está grandão, barbudo, aí já é difícil. É muito difícil recuperar uma pessoa que entra no crime, né? Então tem que ser ali. Dá oportunidade quando é criança e quando é adolescente. E você vê, as artes marciais funcionam muito bem, o esporte funciona muito bem disso. Ele tem essa capacidade, sabe, de reinserir a pessoa na sociedade, né? E ao invés, por exemplo, da pessoa estar ali se espelhando em alguém ali que está traficando ou que está roubando um carro, alguma coisa assim, está lá praticando um esporte, sabendo que tem que se alimentar direito, vai ter noções de respeito, e pode virar até uma profissão, né? Então a luta traz muita coisa boa. Eu quero até... o mestre está falando, eu estou até procurando um dos versículos de Provérbios que o bispo leu, que fala exatamente a respeito disso, que nós devemos corrigir a criança, né, enquanto ela está nesse período de formação, né? Como o mestre já falou mesmo, eu quero só achar o provérbio aqui para poder ler para quem está em casa também. E o poder, né? Eu já vi... Até o Mário mesmo. O Mário tem uma história de vida sensacional, né? O Mário veio... Só estou falando isso porque ele mesmo já falou em podcast também. A mãe do Mário era adicta, né? Teve uma história muito sofrida de vida. O Rony foi como um pai, né? Não só o mentor na luta ali, mas foi como um pai para ele também, né? Tirou das ruas e a luta deu destino, né? Ajudou a dar destino. Hoje ele tem um destino espiritual, tem um destino físico, de profissão, né? E a luta, as artes marciais ajudaram ele a lutar não só contra, né, os adversários, mas contra a situação de vida. Nossa, falou tudo, é uma história de vida linda, né? Uma história de superação e a arte marcial, a luta, o esporte tem muito disso, da superação, sabe? A pessoa aprende a ter garra, a cair, a levantar, não desistir, a perseverar, né? Esses são os princípios aí que o esporte e a luta deixa também, né? Então, assim, é tudo de bom, né? A gente tem que proporcionar, assim, a essas pessoas que não têm condição, né, um caminho, uma oportunidade, né? Às vezes a criança e o adolescente não tem oportunidade e acabam se espelhando numa coisa ruim, num traficante, num ladrão, num assassino. E rumam para a morte, né? E vão a gente rumo à estava morte. falando, até para não ficar nas nossas palavras, está lá em Provérbios 19:18, diz o seguinte: disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, e não coopere para a morte deles. Olha que forte isso, né? Forte
E eu cheguei até a me arrepiar aqui, porque é verdade mesmo. Ou seja, a falta de disciplina, né, pode levar a pessoa... É a fomentação daquilo que é ruim, né? Pode levar a pessoa para um morte. fim trágico. Né? E não é isso que Deus e Jesus quer para nós, né? É verdade. Quer que você siga o caminho da retidão, né? E eu acho que o esporte é uma ferramenta também que Deus utiliza para isso. Com certeza. Também, a gente acredita muito nisso também, né? Toda ferramenta de disciplina sempre vai fazer bem, né? Com certeza. O próprio apóstolo Com Paulo certeza. fala a respeito dos atletas, fala a respeito dos corredores que lutam pelas coroas E dessa você terra. vê depois que os atletas lutam, como É eles um se respeito, né? Absoluto. Semana passada a gente estava, acho que o bispo chegou a tocar nesse assunto. Nós tivemos um MFC em um dos eventos aqui. Eu estive aqui. O senhor estava aqui? Estava. Veio um lutador do Mato Grosso, ele que fez a luta final, a luta principal, inclusive com o Mário. Não, nessa ocasião eu não estava, mas fiquei sabendo disso. Então, e depois da luta, cada um foi esse atleta perdeu pro Mário e tal, e ele foi pro hotel. Chegou no hotel, uma pessoa roubou ele no hotel. Então. E aí ele ficou sem dinheiro nem beira, sem dinheiro, sem carteira, né? 1.000 quilômetros longe de casa, e ele ligou pro Mário. E o Mário foi lá, você vê, o adversário... Exatamente, foi o Mário, foi o Rony lá, que era o professor do Mário, né? Resgataram ele, botaram ele pra dormir. Depois a gente fez, a galera aqui na igreja fez um rateio, fez uma vaquinha aqui, a gente mandou. E ele tem um enorme respeito, veio aqui, assistiu a palavra, né? Cultuou junto com a gente. E outro dia ele até voltou em Curitiba. Posso parar de soltar palminha aí, produção? Obrigado. E ele até parou aqui numa das viagens dele. Ele veio aqui para Curitiba e veio nos visitar, né? Tamanho respeito que ficou. Depois que eles lutam, eles se abraçam, eles se respeitam. Não é a rivalidade ficou ali, né? Fica ali. Termina, acabou. O que é Você não vê uma discussão, raramente um xingamento. Vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, com o futebol. Quando tem jogo de futebol, tem um monte de ônibus depredados, quebram, vandalismo. Tem um evento de arte marcial, não acontece nada. Inclusive, nós temos um trabalho só com torcidas organizadas aqui, com torcida organizada, né? Hoje o Barracão tem uma equipe só da galera que era das organizadas. Então tem gente que era do organizado do Coxa, gente que era do organizado do Paraná, gente que era do organizado do Atlético, né? Hoje eles têm chama TOA, né? Torcida Organizado Alvo. E eles contam cada história que é cabulosa, de parar em comunidades aqui e ser briga coletiva de 80 a 100 pessoas, né? E o pessoal ia para fora, né? Tem gente que teve uma ocasião de um vascaíno vir lá do Rio de Janeiro matar um que estava aqui. Eu gosto de vir aqui porque aqui é tudo de bom, sabe? Aqui você encontra a paz, aqui você encontra o equilíbrio, aqui você encontra a verdade. Então tudo isso é sensacional, sabe? Eu cada vez eu me apaixono mais pelo Alvo. Eu também. Aqui são bênçãos que são derramadas diariamente, são vidas que são salvas, são famílias que são bem orientadas, são jovens que são direcionados, que não ficam perdidos aí. Então, eu quero ser também um instrumento de poder estar junto, de poder estar ajudando, de poder trazer as pessoas, mais pessoas para conhecer, porque a minha obrigação é essa. Eu tenho essa obrigação de mostrar o caminho também para os alunos, qual o caminho que eles têm que seguir, que os atletas têm a seguir. E então, eu escolhi o Alvo para isso. Amém. Amém. O senhor já está sendo, né? Que o senhor seja instrumento mesmo de com certeza, direção também, com certeza, na área espiritual. Com certeza. Jesus, que o senhor te use muito. E eu quero que todos os meus atletas e os alunos possam ter a oportunidade, né, de ter essa experiência, de poder... E com certeza isso deixarão eles mais fortes ainda. Né? Que quando você tem foco, quando você está preparado, quando você tem Jesus no coração, nada vai conseguir
fazer você ser derrotado. De jeito nenhum, você vai ser vencedor. Para a luta eterna. Para a luta eterna. Não só aqui. Não só aqui, né? Mas Não só para o cinturão daqui, mas não para o só pro cinturão da eternidade também. Verdade. Amém? Verdade. Mestre, eu queria que, para a gente já está chegando ao fim, queria que o senhor pudesse resumir o culto ao Senhor que nós tivemos hoje, que nós entregamos hoje, e resumir o que foi a palavra para o Senhor, a palavra que nós recebemos. É mais um dia que eu saio daqui feliz, mais um dia que eu aprendi muito, né? Eu tenho 59 anos, apesar de uma idade avançada, mas sempre tendo a humildade de aprender, de ouvir, de como a família é importante. A instituição família é a base da sociedade, né? E o bispo Rafael, ele defende muito isso, transmite isso para a gente. E eu saio daqui assim feliz. Quero trazer mais pessoas para que elas possam também ter a oportunidade que eu estou tendo, que elas também possam ter de saber o quanto que é importante ter uma família, o quanto que é importante educar os filhos, o quanto é importante direcioná-los, o quanto é importante corrigi-los. Isso eu aprendi agora à noite aqui, hoje à noite. É essa a mensagem que eu levo do culto de hoje. E domingo estarei aqui com certeza. Amém. Quero convidar também, se tiver algum aluno que está me assistindo agora, vem aqui para o alvo aqui, né? A gente vai estar juntos aqui. Amém? Mestre, Muito obrigado pela oportunidade. obrigado, Senhor, Obrigado. que realmente nosso Deus possa te usar muito. Muito obrigado. Né? Que esse destino que o Senhor deu para tantas milhares de vidas nesses 42 anos, 42? 42 anos. 42 anos, que essas 4 décadas de destino possam se refletir também em muitas milhares de pessoas que o Senhor, através da sua influência, através da sua disciplina, já que o Senhor já tem como homem terreno, que isso também possa se refletir no seu homem espiritual, que você possa dar destino espiritual do cinturão eterno para muitas pessoas, em nome de Jesus, e principalmente para o Senhor e para sua casa, para sua família. Amém. Amém. Muito Deus obrigado. abençoe. Muito Senhor, obrigado. pelo tempo. Obrigado. Prazer estar com o Senhor. Obrigado. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a sua casa também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família. Família, a ferramenta mais poderosa que Deus deixou, o ministério mais completo e mais extraordinário que Deus deixou para nós nessa terra. Que em nome de Jesus a sabedoria do Senhor possa ser sobre a sua vida, para que você possa gerir bem este presente de Deus, essa herança de Deus para as nossas vidas, que é a família, em nome de Jesus. Se gostou do nosso papo, compartilha aí com todos os lutadores da vida que você conhece, em nome de Jesus. Domingo tem mais AlvoCast, você nos ajuda no trabalho nesse papo, para que mais pessoas possam ser atingidas por essa conversa. Nos ajude compartilhando o link com toda a sua rede de contatos. Deus te abençoe. Domingo tem mais AlvoCast e fica no alvo.